dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos colocar de pé para nós iniciarmos o nosso culto. Uma oração de gratidão a Deus por essa oportunidade que nós temos de estar na casa de Deus. Senhor, nós bendizemos, nós exaltamos ao Teu nome, ó Pai, por esse dia, por essa oportunidade, ó Deus, que temos de estar, ó Deus, na Tua casa, louvando, engrandecendo o Seu nome, ó Pai. Também, ó Deus, tendo o privilégio de ouvir da Tua palavra, que possamos ser fortalecidos por ela, dirigidos, ó Deus, ensinados, para que os Teus caminhos, ó Deus, possam ser agradáveis a nós, para que possamos, ó Deus, conforme o Teu querer, ó Pai, manifestar o Seu amor, a Sua graça e a Sua esperança, ó Deus, para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, Pai. Ajude-nos, ó Deus, como igreja, como povo de Deus, a viver as Tuas verdades, ó Pai. Que nessa manhã, tudo que nós fizermos aqui, ó Pai, seja para honrar, glorificar e bendizer ao nome do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, nós vamos ter a oportunidade agora de louvar a Deus. Nós possamos fazer isso com alegria, com gratidão, porque o Senhor, nosso Deus, Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, que a gente possa fazer isso com todo o nosso coração. Amém? Amém. Vamos louvar. A graça e a paz a todos os irmãos, que possamos poder louvar nosso Deus nessa manhã, com todo o nosso amor e nosso carinho, tá certo? Os irmãos que souberem a canção, podem louvar comigo, tá bom? Essa é uma canção que fala que todas as minhas vidas, em todos os lugares, te louvarei. Te louvarei, Senhor, enquanto eu respirar. Então eu acho que é por aí, né? Eu acho que a gente tem que louvar o Senhor todos os dias da nossa vida, em toda qual as circunstâncias que a gente estiver passando, a gente tem que louvar o Senhor. Tá bom? O Gabriel vai entoar essa canção, os irmãos que souberem cantar, fiquem à vontade. Tá bom? Enquanto eu respirar, te louvarei a Ti, até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, enquanto eu respirar. Cantarei a Ti, até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor.
por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, tem nos abençoado, tem nos guardado em todos os nossos caminhos, Pai. Que o Senhor nos dê um domingo de paz, de sabedoria, onde podemos ouvir a Tua palavra e engrandecer o nome do Senhor. Oramos, Senhor, pela vida do pastor Davi e da Maria, e do pastor Donizete, da sua esposa Márcia, e de todos os nossos irmãos que estão enfermos nesse momento, precisando do Teu amor, do Teu carinho e da Tua paz. Que o Senhor nos abra os nossos corações, nos dê discernimento para que possamos ouvir a Sua palavra. Dê também, Pai, sabedoria ao nosso irmão Ricardo, que estará levando a Tua palavra a todos os nossos corações. É em nome de Jesus que nós agradecemos e oramos. Amém. Irmãos, aqueles irmãos que vieram preparados para ofertar, que se sintam à vontade, pode estar se dirigindo ao gasofilácio, enquanto nós entoaremos uma canção muito fácil, né? A canção Vaso Novo, acho que todos conhecem, né? Tá certo? Senhor.
Muito bem, quero convidar aí os irmãos nessa manhã, nós meditarmos um pouco sobre um título sobre graça salvadora ou graça libertadora. Quando nós falamos de graça, a primeira coisa que nos vem à mente é o quê? O que significa a palavra graça? Isso. Favor, aquilo que nós não merecemos e recebemos com gratidão, recebemos da parte principalmente de Deus. Chama-se favor imerecido, aquilo que nós não merecíamos, mas que recebemos da parte de Deus. E falar sobre graça é algo que deve encher o nosso coração de alegria. Por quê? Porque se nós não merecemos e se recebemos aquilo que nós não merecemos, é uma dádiva, é um presente, não é verdade? Receber da parte de Deus aquilo que nós não merecíamos. E a Bíblia fala o quê? O que nós merecíamos? A morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E aí talvez, quando você, olhando para essa ótica, pergunte, mas se o salário do pecado é a morte, e nós morremos, todos nós morremos, na verdade, então nós estamos recebendo esse salário. Mas aí é onde entra a graça. E para aqueles que estão em Jesus, para aqueles que creem no Senhor Jesus, assim como não o deteve, a morte também não nos detém. Então, a morte propriamente dita, ela é para nós apenas uma passagem e não o fim. Para aqueles que não entenderam ainda o favor da graça, para aqueles que ainda não entenderam por que nós precisamos desfrutar dessa graça e porque ela é capaz de nos tirar da morte e nos levar para a vida. Nessa manhã, abram comigo aí as suas Bíblias em Tito, capítulo 2, a partir do verso de número 11. Tito, capítulo 2, a partir do verso de número 11. Amém? Enquanto não é projetado aqui, todo mundo já achou aí nas suas Bíblias. Nós vamos estar fazendo a leitura corrente do texto. Tito, capítulo 2, do verso 11 até o de número 15. Diz assim a palavra: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas,
exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém? Amém. Meus irmãos, como eu já falei, falar de graça, falar de algo que nós não merecemos, é motivo de alegria. Mas nós precisamos entender por que nós precisamos dessa graça. Por que foi necessário que Deus olhasse para nós, para uma humanidade caída, e tivesse que manifestar o quê? O seu amor e a sua graça. Por quê? Por que será que nós precisamos disso? E eu queria nessa manhã falar um pouco sobre isso. Quando nós falamos do amor de Deus, quando nós falamos da graça, quando nós falamos de Jesus Cristo como nosso Salvador, por que às vezes as pessoas não dão a devida atenção a isso? Parece que as pessoas vivem num mundo onde Deus é apenas um ser superior, criador, mas que não tem nenhum relacionamento direto conosco, e as pessoas vivem além das coisas de Deus. Quando nós vamos falar do amor de Deus, da graça de Deus, do Evangelho, da pregação, muitas e muitas vezes as pessoas não valorizam. Parece que as pessoas não veem necessidade de entender isso. Parece que as pessoas vivem num mundo aquém. Parece que as pessoas não entendem que falar do amor de Deus e da graça é falar das nossas próprias vidas. E vira e mexe, quando a gente vai pregar o Evangelho, parece que a palavra de Deus entra por um lado e sai por outro. E qual será então o motivo disso? Por que será que as pessoas não dão o devido valor à palavra de Deus e à manifestação do amor de Deus para com cada um de nós? Por que será que as pessoas não nos ouvem? Por que o Evangelho muitas das vezes não se torna atraente? E o primeiro passo para nós entendermos isso é saber que Deus nos libertou. E nos libertou do quê? Do que Deus nos libertou? Por que nós precisamos da graça? Por que nós precisamos do amor de Deus? Por que nós precisamos da intervenção de Deus nas nossas vidas? Por que nós precisamos ser transformados pelo poder do Evangelho? Qual a motivação que nos traz a igreja? Qual é a motivação que nos leva a conhecer mais a palavra? Por que ao longo de toda a nossa trajetória, muitas pessoas vivem alheia à palavra de Deus e outras pessoas sentem uma necessidade incrível de conhecer mais as Escrituras, de se aprofundar mais na palavra? Por que há uma diferença tão grande? E nessa manhã, eu quero mostrar para os irmãos que existe algo importante que nós precisamos entender. Nós não estamos conseguindo projetar, né, David? Projeta para mim Romanos, capítulo 5, verso de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso de número 12. Muito bem. Pode ser. O que a palavra de Deus nos ensina? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. As pessoas precisam entender isso. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem para cuidar de um paraíso. Deus criou o homem para ter um relacionamento intenso com ele, pessoal. Deus criou o paraíso, criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher, e fez com que eles pudessem habitar num lugar escolhido, preparado,
aonde o pecado não existia, aonde a morte não existia e aonde Deus queria ter um relacionamento pleno com o homem. Não é assim? Não foi assim que Deus imaginou o homem? Não foi assim que Deus imaginou o ser humano? Não era esse o relacionamento que Deus queria ter com a humanidade? Sim. Mas aqui, irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, todos, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E por que todos pecaram? Porque a partir de Adão, todos nós somos feitos não mais imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de um homem pecador e caído. E quando a gente entende isso, quando a gente entende que nós, a partir do pecado, então nos distanciamos de Deus, que aquilo que era a vontade de Deus, de um relacionamento pleno com Deus, foi quebrado por quê? Pelo pecado. E então, o pecado, diz a palavra de Deus, que ele faz o quê? Distanciamento. Ele nos afasta da presença de Deus. E então, mais do que pecadores, nós como seres humanos nos tornamos o quê? Escravos do pecado. Mas Deus, como diz a palavra de Deus, sendo rico em misericórdia. Quando a gente olha para essa palavra, né, Deus sendo rico em misericórdia, Deus olha para nós como criatura e diz: apesar de vocês tomarem decisões erradas, apesar de vocês terem saído daquilo que era a minha vontade, apesar de vocês estarem longe daquilo que eu quis para vocês, eu ainda continuo amando vocês. E Deus então, na sua infinita misericórdia, nos dá aquilo que nós começamos a falar aqui hoje, nessa manhã: graça, favor e merecido. Ou seja, aquilo que nós não merecíamos porque estávamos presos nos nossos pecados e delitos, Deus nos dá como dádiva, como presente, como oportunidade. E hoje, quando nós falamos desse amor, quando nós falamos para alguém, você precisa ser salvo. E às vezes as pessoas têm um entendimento errado do que quer dizer a palavra salvação. Porque às vezes você fala para a pessoa: a gente vai ser salvo, nós somos salvos em Cristo Jesus. A ideia imediata que vem na cabeça das pessoas é: não, agora eu vou para o céu. Mas esse é o fim. Estar no paraíso, na presença de Deus, é o fim, não é o objetivo, não é o meio. E o que é a salvação, meus irmãos? Salvos do quê? Quem precisa de ser salvo? É alguém que está o quê? Que está perdido. E a salvação, ela envolve um processo. E é isso que Tito vai ensinar para nós. Por quê? Coloca lá para mim, Edemir. No texto que nós lemos, Tito capítulo 2, a partir do verso número 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou o que? Salvadora. Deus decide enviar o seu Filho como aquele que ia ser o Cordeiro, aquele que ia pagar pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus, sendo justo, sendo reto juiz, Ele decide pagar o preço por nós. O preço que nós deveríamos pagar, Deus decide, ao entregar o seu Filho, fazer nele o pagamento das nossas culpas. E nós precisamos entender isso. O que é a graça? É Deus fazer em si mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, se fazer homem
morrer por nós, trazer para nós a oportunidade de deixarmos para trás aquilo que ficou, esse desligamento que aconteceu no Éden, e passássemos a ter a oportunidade de novo de nos reconciliar com Cristo Jesus. Portanto, quando nós vamos falar de salvação, nós temos que falar do quê? Quando alguém quiser saber o que é ser salvo, é ser salvo do quê? Do que nós precisamos ser salvos? E a resposta é muito clara. Nós éramos o quê? Escravos do pecado. Coloca para mim Romanos capítulo 6, verso 17. Mas graças a Deus, gente, graças a quem? A Deus. Porque outrora, escravos do pecado, contudo, mesmo nós lá escravos do pecado, obedecendo ao pecado, servindo ao pecado, atendendo a tudo do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Graças a Deus, nós que éramos o quê? Escravos do pecado. Aquelas pessoas que ainda estavam na mesma condição. Temos a oportunidade de quê? A obedecer de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. Porque Cristo Jesus, ele veio para quê? Ele veio para transformar aquilo que era morte em vida. Para nos dar a oportunidade nele de nos reconciliarmos com Cristo. E entender que agora nós não somos mais o que? Escravos do pecado. Coloca para mim, Ademir. João 8:34. Isso. Replicou-lhes Jesus: em verdade, verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E essa era a condição do homem: pecador, escravo do pecado. Filhos do quê? Da ira. Mas quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, e quando, volta para mim lá, Ademir, em Tito 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa é a oportunidade que nós tivemos de ser salvos da escravidão do pecado. Verso 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que acontece? Quando nós recebemos a palavra de Deus, como nós somos o que? Libertos da escravidão do pecado, diz aqui o texto, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas. O que é nos educar? Gente, a gente tem que aprender de novo. Tudo que estava para trás estava errado. E a gente precisa ser o quê? Ser educado de novo. A gente precisa ter uma nova visão de vida. A gente precisa aprender o que são os novos valores, o que é a vontade de Deus, aquilo que Deus tem preparado, separado para nós. E qual que é a diferença disso? Renegando, ou seja, deixando para trás a impiedade. Se nós, quando éramos escravos do pecado, não olhávamos para as pessoas que estavam à nossa volta, não olhávamos para o mundo, não enxergávamos a necessidade de ser pessoas diferentes, piedosas, agora nós precisamos. Se nós vivíamos no mundo além das coisas, além das pessoas, além das necessidades daqueles que estão à nossa volta, agora nós precisamos olhar. Mais do que isso, longe do que das paixões mundanas. Quando nós falamos, nós somos salvos da escravidão do pecado.
que é ser salvo da escravidão do pecado? O que é um escravo? O escravo, ele não tem vontade própria. O escravo, ele faz aquilo que o seu mestre, o seu dono, manda. O escravo, ele não pode decidir. É isso e pronto. Ser escravo do pecado é não ter autoridade. E o que Deus fez? E o que Jesus fez por nós? Ele nos tirou da escravidão do pecado e nos deu a oportunidade de nós termos autoridade sobre o pecado. Irmãos, essa é a diferença. Os nossos olhos estavam fechados. Nós não sabíamos que nós podíamos ser salvos disso. E a escravidão do pecado é algo que envolve, é algo que engana, é algo que deixa os nossos olhos fechados. E mesmo quando nós estamos lá pecando, perdidos, parece que tudo é normal. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós somos libertos e salvos, a partir de então nós temos o que? A autoridade para discernir o que é certo e o que é errado. Porque à luz da palavra, à luz do conhecimento de Deus, nós somos confrontados por aquilo que é errado. E aí, quando nós passamos a ter esse discernimento, nós passamos a ter o quê? Autoridade sobre o pecado. E o que quer dizer isso? Abandonar, deixar para trás. Por que a Bíblia fala paixões mundanas? Porque é só algo que se diz apaixonante no momento. É algo ali que seduz, que traz algum prazer, mas que no final é passageiro. E ele diz aqui, educando-nos para que a gente possa então, a partir de então, renegar essas coisas, deixar essas coisas para trás. Vivamos o quê? No presente século, agora, de maneira diferente, sensato. O que é sensato? É alguém que consegue analisar, pensar. Gente, eu fazia isso, agora eu não posso mais. Por quê? Porque eu consigo analisar a diferença entre uma coisa e outra. É uma pessoa sensata, justa, que pratica a justiça, que olha aos olhos de Deus e diz: será que isto é justo? Será que isto é a vontade de Deus? Será que é isso que Deus espera de mim? Alguém que foi salvo, alguém que foi tirado do pecado, alguém que recebeu uma graça que não merecia, um presente, um grande favor, pago com alto preço na cruz por Jesus Cristo. Será que a gente valoriza isso? Será que a gente consegue enxergar que essa ação salvadora nos dá a oportunidade de nos levar para um nível de vida muito além, muito diferente daquele que nós vivíamos e que muitas pessoas vivem? Será que a gente consegue analisar isso? Ou será que a gente ainda, quando fala de graça, de salvação, parece que isso não faz diferença nenhuma? E a gente só está esperando o quê? Eu vou continuar vivendo do mesmo jeito. Mas eu vou para o céu no final. Será que era isso que Deus queria para nós quando deu o seu Filho amado? Ou não? Porque o crer, meus irmãos, vai muito além do que acreditar. O crer em Jesus, crer nisso que eu acabei de falar, não apenas na pessoa de Jesus Cristo, mas na sua obra e no amor de Deus, requer de nós o quê? Sensatez, análise, entendimento. E isso vai redundar o quê? Deve redundar no quê? Numa vida sensata, justa e piedosa. Por que piedosa? Porque quando nós entendemos que Deus nos amou, que nós não merecíamos, nós devemos olhar para a vida das pessoas com a mesma piedade. Olhe para a vida de alguém que ainda não creu, não entendeu esse amor com piedade. Porque ela precisa entender isso, e isso vai transformar a vida dela. Não apenas para ela herdar a salvação, mas para ela ter a oportunidade de entender que Deus a ama, que Deus quer uma vida diferente para ela, que Deus quer que ela viva de modo diferente.
Verso 13. Aguardando o quê? A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que o autor está falando aqui? Entenda isso. E enquanto vocês estão aqui neste mundo, vivam de modo justo, piedoso, sensato, diferente, com gratidão, com um coração alegre por tudo que Deus já fez pela sua vida. Enquanto que, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Você aguarda isso, meu irmão? Amém. Não. Aguarda de verdade? Amém. Aguarde de verdade. O que é aguardar? Esperar. E é como quando a gente marca o horário com alguém, né? Vamos em tal lugar, vamos. 5 horas eu estou te esperando em tal lugar. Aí você chega lá no horário, 5 para 5, aguarda lá, bonitinho, está tudo ok. Dá 5 horas, você dá uma olhadinha, agora está chegando. Ansioso. 5 e 5, nossa, está atrasado. 5 e 10 já liga. Onde você está? Estou aqui te esperando, você não vem? O que está acontecendo? Mas será que nós, como cristãos, nós temos esse mesmo anseio, essa mesma ansiedade, aguardando o que? A bendita esperança, irmãos. Nós temos que ansiar isso com prazer, com alegria, querendo que isso aconteça, como diz a Bíblia, né? Às vezes a gente diz ou canta, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas às vezes parece, nossa, mas está tão bom aqui, será que se Jesus vier agora, será que é a hora mesmo, será que é? Gente, a Bíblia diz que nós somos o que neste mundo? Forasteiros. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. E nós somos forasteiros aqui. E o que nós devemos almejar? O que nós devemos esperar? Se nós agora somos salvos, se nós agora temos algo maior prometido para nós temos que esperar o quê? A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque aí nós vamos sair daqui e nós vamos para um outro patamar. Que é esse patamar que Deus nos tirou da escravidão do pecado para a certeza da vida eterna e da presença do nosso Deus. Será que a gente entende isso? Será que a gente vive analisando isso? Esse entendimento, a gente precisa entender isso. Ou a gente vive uma vida alheio. Parece que o nosso dia a dia consome essas coisas e a gente só vai deixar para pensar nisso quando estiver lá na beira da morte, ou doente, ou sei lá. Enquanto, se nós entendemos isso vai fazer com que a nossa vida seja uma vida diferente, de gratidão, de devoção, de entrega. Porque é isso que está falando. Enquanto nós estamos aqui nesse século, é isso que cabe para nós. Verso 14. Esse mesmo Jesus que nós aguardamos, o qual a si mesmo se deu por nós, se entregou por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Gente, o que é remir de toda iniquidade? O que significa a palavra remir? O sentido aqui é libertar. Porque Ele se deu por nós a fim de nos libertar de toda iniquidade, de tudo o que? Escravidão do pecado, e purificar para si mesmo. Aqui eu quero voltar lá no Jardim do Éden. Lembra que eu falei? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, perfeito, sem pecado, pronto para desenvolver o quê? Um relacionamento íntegro e direto com Deus, sem distanciamento, sem pecado. Esse era o objetivo de Deus lá no começo, lá na criação. Mas o homem errou, o pecado entrou.
O inimigo domina. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, se deu por nós, a fim de nos libertar de toda iniquidade e purificar para si mesmo. Gente, essa é a intenção de Cristo. Cristo morreu numa cruz, não é para nos pegar como um passe de mágica e nos levar lá para o céu, não. Existe algo profundo que precisa acontecer, que é o quê? A nossa purificação. Nós precisamos ser limpos. Por quê? Porque lá no céu não entra pecador, lá no céu não entra pecado, lá não entra impureza, não entra sujeira. E o que Jesus faz? Ele nos liberta do pecado, Ele faz de nós pessoas diferentes, e Ele quer se purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu. Se nós somos de Cristo, se nós entregamos a nossa vida para Cristo, Ele quer um povo que seja puro, livre da iniquidade e que seja exclusivamente seu, que não olha mais para as paixões do mundo, que não é mais alheio, que não é mais servo do pecado, escravo do pecado, mas que é totalmente seu. E isso vai redundar o que? Zeloso de boas obras. Gente, zeloso de boas obras não é caridade. Não é isso que aqui está falando. Embora a caridade seja uma boa obra. Zeloso de boas obras. E o que a Bíblia ensina como boas obras? Jesus falou: aquele que me ama é o que cumpre os meus mandamentos. Zeloso é alguém que entendeu o quê? Que foi salvo, que foi regenerado, que agora faz parte de um povo exclusivo de Deus, que é propriedade de Deus, e que agora zela para viver nesse tempo aqui, enquanto Jesus Cristo não volta, enquanto nós aguardamos ansiosos a volta de Jesus. Nós somos o que agora? Zeloso de boas obras. Nós fazemos aquilo que agrada a Deus, aquilo que de fato e de verdade é a vontade de Deus. Mas será que a gente tem esse entendimento? Ou se às vezes parece que a gente quer mais se moldar ao sistema do mundo, agradando, fazendo média? Ou será que a gente entendeu isso? Que agora nós não fazemos mais parte desse povo, nós não fazemos parte desse mundo, que nós somos um povo exclusivo de Deus, que agora nós temos que andar em boas obras. Ele nos libertou, é uma nova condição. Coloca para mim, Ademir, Colossenses, capítulo 1, verso 13. 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas, libertos deste império, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Essa é a nova condição. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Gente, o que é transportar? Né? Tirar do lugar, vou transportar, vou tirar do lugar e vou levar para outro. Mas eu olho às vezes, né, para mim mesmo, para a minha vida, parece que a gente está no mesmo lugar. Ele nos libertou dos impérios da terra, nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Essa é a condição que nós temos, porque Deus já fez isso por nós. Para aquele que crê, Ele já nos transportou para o reino do seu Filho de amor. 14. No qual temos o quê? A redenção, a remissão dos pecados. Nós temos. Agora sim nós temos a redenção. Agora nós temos o quê? A remissão dos pecados.
Agora nós não já estamos mais naquela condição. Tem algo superior, muito maior, que nós temos que crer e viver. Volta lá, Edemir. Tito 2, verso 14. Verso 15. Diz essas coisas, exorta, repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Diz essas coisas. Diga para alguém que ainda não creu em Jesus, alguém que ainda não entendeu que precisa ser liberto, que precisa ser salvo, que precisa ter uma vida diferente, que está desligado de Deus. Dize, exorta, exortação, repreende com toda autoridade. Autoridade de quem? Da palavra de Deus, que é ela que ensina, é ela que fala, é ela que ensina, é ela que nos dá essa condição. Porque as pessoas aí estão alheias, elas ainda não caiu a ficha. As pessoas estão como se tudo estivesse normal, como se o mundo caminhasse para uma evolução, como se as coisas vão caminhar de bem para melhor. A gente sabe que elas vão caminhar de bem para pior. As pessoas precisam entender que Jesus Cristo vai voltar. Mas que Ele quer encontrar aqui pessoas que entenderam o seu sacrifício, que valorizaram o seu sacrifício, que não fizeram caso da cruz de Cristo, que depois que entenderam, viveram uma vida diferente. Porque o que está preparado para nós, irmãos, é muito superior, é muito diferente. E as pessoas precisam entender que quando elas creem nisso, existe algo muito maior. Coloca para mim 1 João, capítulo 3, verso 12. Capítulo 3, verso 12. Primeiro João, verso 3. Acho que eu marquei errado aqui, peraí. Vou achar aqui que aí. É 2. 1 João 3, verso 2. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Agora que nós entendemos, agora que nós somos libertos, agora que nós não somos mais escravos do pecado, agora que nós temos já uma vida conforme Deus queria, uma vida diferente, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Puxa vida, eu criei, eu entendi, a minha vida está transformada, eu entendi que agora o pecado não tem mais domínio sobre mim, eu sou uma pessoa diferente, eu sou filho de Deus, eu sou povo exclusivo de Deus, mas algo ainda superior tem. Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, quem? Jesus Cristo, seremos semelhantes a Ele. Esse é o propósito de Deus, gente. Deus quer fazer de nós aquilo que Ele fez com Adão lá no paraíso. Semelhança dEle, imagem dEle, um povo igual a Ele, sem pecado, assim como Jesus foi. É isso que Ele quer para nós. Esse é o plano de Deus, é o projeto de Deus. Por quê? Porque Ele quer ter um relacionamento conosco, direto, íntimo. Nós vamos estar frente a frente com Deus. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Nós vamos ser igual a Ele. Limpos, puros, sem pecado, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
Irmãos, esse deve ser o nosso objetivo. Porque nós haveremos de ser como Ele é. Você quer ser como Deus? O que é ser como Deus? Limpo, sem pecado, puro, justo, reto, amor, misericórdia, graça, paz. E esse deve ser o nosso objetivo. E nessa manhã eu queria desafiar, a todos que estão nos ouvindo, aos irmãos da igreja, nisso. A nós entendermos, vivermos isso nas nossas vidas e também ensinar isso àqueles que ainda não entenderam. Viver uma esperança neste mundo, diz a palavra de Deus, é como se nós tivéssemos fadados, como diz a própria palavra de Deus, a ser do que os mais infelizes deste mundo. Agora, viver uma esperança em algo superior, maior, grande, é aquilo que deve fazer a nossa vida ser uma vida diferente. Porque se nós vivemos para esse mundo, para a ótica, para as coisas desse mundo, nós vamos continuar vivendo ainda lá atrás, como escravos do pecado. Porque vamos atender o quê? Aos requisitos, às necessidades deste mundo temporal. Mas quando nós entendemos isso, nós passamos a viver e valorizar, a buscar aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é grande, aquilo que é real, que é uma vida eterna com Deus, na presença de Deus, sendo igual a Ele e desfrutando para toda a eternidade daquilo que é a vontade, que foi a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém. Pense no seguinte: estamos vivendo apenas uma lacuna entre o primeiro projeto de Deus e o segundo projeto de Deus. O primeiro projeto de Deus foi quebrado pelo pecado do homem, mas o segundo projeto de Deus reconcilia o homem com Ele mesmo. Trabalha esse período de purificação, de entendimento, de valor, de graça, e nos leva para um outro período, que é diferente, porque ele é eterno, e que é eterno não tem fim. E é isso, é nesse projeto que deve estar a nossa esperança de vida. Amém. Em cumprir aquilo que lá atrás Deus queria para o homem, que agora vai dar a oportunidade de se concluir de novo eternamente. Nós temos o privilégio de fazer parte disso. Porque não é para todos, infelizmente. Muitos vão ficar pelo caminho, mas aqueles que entenderam isso, aqueles que buscaram isso, aqueles que quiseram, que almejaram isso, vão herdar aquilo que realmente tem valor. Que a gente possa, em nossa vida, viver e fazer com que Deus se alegre, que a gente tenha esse entendimento. E mais do que isso, que a gente possa disseminar, diz aqui o texto, nós devemos o quê? Exortar, repreender, ensinar, falar desse amor, dar oportunidade para que as pessoas entendam aquilo que pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos entender. Amém? Amém. Muito bem. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por essa oportunidade de estar diante da Tua Palavra, que nos ensina, ó Pai, que nos molda, que trabalha nossa mente, nosso entendimento, a fim de que, Senhor, a Tua vontade seja feita, seja cumprida em nós, através de nós, para que, ó Senhor, o Seu reino, que é eterno, que é verdadeiro, ó Pai, ele possa ser ensinado, possa ser pregado, e que, ó Deus, o nosso viver seja um viver, ó Pai, que anseie, ó Deus, viver essas promessas, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus eterno, um Deus que não mente, Pai, um Deus que cumpre a Sua palavra, e por isso, ó Pai, nós podemos, ó Deus, com toda a esperança, colocar a nossa vida, o nosso viver
depositado, ó Deus, aos teus pés. Pai, nos ajude como igreja, como povo seu, ó Pai, a ser instrumentos, ó Deus, das tuas verdades, das tuas palavras, a fim de que muitos, ó Deus, possam conhecer e entender, e ser de novo, ó Deus, reconciliados com o Senhor, Pai. Não mais perdidos, não mais escravos, mas libertos, ó Deus, a fim de que possam, ó Deus, estar um dia diante do Senhor e ser, ó Deus, como sempre o Senhor quis, iguais, semelhantes, parecidos com o Senhor. Obrigado por essa graça, obrigado por esse favor que nós não merecemos. Obrigado, ó Deus, pela sua misericórdia, ó Deus, dedicada a cada um de nós. Ó Pai, nós te bendizemos, nós exaltamos e nós glorificamos o teu nome. Amém. Amém. Recados? Os nossos recados de hoje, né? O pedido de oração, eu gostaria que a irmã Liliana já anotasse pedido de oração para o pastor David, Maria, e para o pastor Donizete, Márcia, e todos os irmãos que estiverem necessitados, tá? De oração. Pode ser feito pelo WhatsApp ou então aqui na porta do templo, né? Direto no celular da irmã Liliana. Nossos cultos de terça-feira às 19h30 e domingo às 9h30. Nós gostaríamos de pedir para os irmãos que cheguem um pouco mais cedo para tomar uma água, ir ao banheiro, né? E para que possamos aí ter um culto abençoado, né? Não esqueçam de trazer as suas Bíblias, tá? Tragam as suas Bíblias. Domingo, hoje à tarde, muito importante, Igreja Batista Verdade Viva em Jesuânia, aula de hermenêutica com o presbítero Ricardo. E o culto também com o presbítero Ricardo. Gente, vamos prestigiar, vamos cultuar o nosso Deus. E o pastor Donizete está enfermo junto com a Márcia, então nós pedimos orações para eles e o irmão Ricardo estará à frente dos trabalhos. Ok? O Ministério de Louvor continua às quartas-feiras, às 19h, com o Paulinho. O Gabriel está desempenhando um trabalho fantástico, a Bia, eu, a irmã Liliana tem vindo também, e pedimos os irmãos, as irmãs que queiram vir, fiquem à vontade, tá bom? Cultos todas as quartas-feiras na Igreja Verdade e Vida em Jesuânia. Os irmãos de lá vêm para cá no domingo de manhã e nós iremos até a Igreja Batista Verdade e Vida na quarta, tá? Às 19h30? 19 horas. 19 horas, tá certo. Todas as quintas tem aula de hermenêutica, né? Hermenêutica não, discipulado com todos que quiserem participar. É um bate-papo muito legal. Eu não sei como é que vai fazer, nós vamos confirmar. Vai ter? Tá, o Ricardo vai tomar a frente também, né? A Assembleia é 19h30, pode marcar 19h30, lá na Assembleia de Deus em Jesuânia, no Ministério de São Lourenço, estará também o curso de hermenêutica, né? Tá certo? E Itajubá, sábado, né? Sábado que teve? Esse sábado teve, não? Eu acho que sim. Acho que teve sim. Tá, então pula o próximo sábado. Então sábado que vem? Não tem. Ministério Jovens, sábado que vem? Sim. Sábado que vem, às 19h em Jesuânia. Os irmãos quiserem levar os amigos, os convidados, tá? Fique à vontade. Amém. É isso, irmãos. Demais. Um bom domingo a todos. Que Deus nos abençoe.